Essa semana a gente finaliza as arquiteturas, e aí eu vou começar com o aqueduto. O aqueduto é na verdade não existe mais, né, um aqueduto que foi escolhido, que é o de Aqua Pia. Esse aqueduto, ele fazia parte do princípio de Roma, e isso é um aspecto que, né, assim, dentro dos estudos sobre os aspectos romanos, ah, destaca, né, o poder de expansionismo por conta do domínio da água e de levar água para onde fosse necessário. Aqui a fotografia, então, é meramente ilustrativa. O aqueduto, obra do Paz, não existe mais. Aqui, então, só para vocês terem mais ou menos uma noção, aquedutos, são galerias subterrâneas, ou, né, no caso do Aquápia era subterrâneo, parte subterrâneo e parte externo. Alguns deles tinham umas caneletas de chumbo, inclusive dizem que Nero, por exemplo, ter tacado fogo em Roma pode ter sido questão de intoxicação de chumbo, o que levava à loucura. Mas isso aí, assim, né, não tem uns registros tão precisos. E aí o grande lance mesmo é ter água encanada, algo que para dentro de uma civilização é super importante. Então, assim, vejo, né, na minha interpretação sobre o que eles podem cobrar, além, claro, do expansionismo, né, dos romanos, a questão de saneamento básico, né? Então, sim, algo que eles desenvolveram antes de Cristo e que, por exemplo, existem cidades no Brasil que ainda não têm. Então, acho que é uma grande referência de desenvolvimento de civilizações. Além do que é um grandíssimo monumento, belíssimo, né? Quando são feitos nessa forma de arcadas. Lembrem-se quando aparecer, né, arcadas, tem referência dos etruscos, né, que são as civilizações que os romanos se inspiraram na parte arquitetônica. Aí aqui alguns outros, né, na verdade outro aqueduto, né, alguns desses aquedutos mais tarde viraram pontes, ainda são, né, tem alguns que ainda abastecem Roma, inclusive a Fontana de Trevi é abastecida por um aqueduto. Acho que também é interessante lembrar da palavra, né, aqueduto, então duto de água. Isso aqui é um duto em Roma que está interligado a um arco do triunfo, que está interligado a uma muralha. Então acaba tendo meio multifunções, né? É bem próximo do Coliseu, esse aqui. Aqui os aspectos que tem dentro da matriz. Indivíduo, cultura e identidade, o primeiro objeto, né? Construções exemplificam características particulares das sociedades humanas. Nesse caso, romanos. Indivíduo, cultura e identidade. Reparem que esses aspectos eles se repetiram, né, nos monumentos das aulas passadas, que é essa relação de identidade cultural, né? Energia, equilíbrio e movimento, questão de física, matemática, acho que agora também pode entrar a questão do fluxo da água, isso pode ser colocado. A formação do mundo ocidental, novamente a questão, né, do expansionismo romano, do poder, né, mesmo, do contexto histórico romano. Sobre espaços, a relação de espaços públicos privados, profanos, no caso, né, dos aquedutos, eles eram tidos para a população, então poderíamos tratá-lo como um espaço público, é necessário para uma população. Materiais. Dentro dos materiais nós temos a pedra, né, então as superfícies são sempre feitas de pedra. Os romanos desenvolveram uma espécie de argamassa, o que ajudou a dar estabilidade. E pode ser que eles citem alguma coisa com relação a essas canaletas de chumbo, colocando, por exemplo, uma situação problema, falar sobre o chumbo, sobre o metal, como uma estrutura possível aí da construção no geral, né, das peças. Bom, então, basicamente, assuntos relacionados são esses, né? Acho que história, obviamente, a parte visual não é tão, né, intrigante, não é tão marcada. Talvez o máximo a questão dos formatos de arcadas, né, que vocês podem, né, ver as referências também no próprio Coliseu ou em outras construções romanas. Mas mais é isso. Acho que essa obra aqui não tem muita, né? Acho que o aspecto maior, fundamental mesmo, é o histórico. Então vamos passar para as próximas.